e sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um tema muito atual, que é a saúde respiratória. Vamos olhar o seu pulmão, como é que ele está sofrendo todas essas agressões e principalmente um monte de criança e até adultos estão ficando doentes. E a gente ouve falar muito dos vírus silenciais, eu não sei nem falar o nome disso, mas eu trouxe uma pessoa que conhece muito bem o seu pulmão e todos os probleminhas que podem afetar ele, hein? Mas só depois da vinheta. E eu já estou aqui com a doutora Daniela Matos, ela que é pneumologista e assim, já é aqui nossa convidada de carteirinha, já participou da nossa primeira temporada e eu fico muito feliz de receber a senhora agora nessa nossa segunda temporada aqui na Casa Nova. Seja muito bem-vinda. Um prazer. Fiquei feliz, sua Casa Nova tá linda e agora na Record News, só upgrade. Sim, só coisa boa. E a gente está falando muito, a gente está vivendo isso, né? Pronto-socorros lotados, muitos problemas respiratórios. E o que está acontecendo, doutora? Infelizmente, essa época do ano, todo ano a gente tem essa alteração de amplitude térmica, né? Então a gente, lá pelas 6h30, 7 horas, a gente começa a passar um friozinho, que pra gente é um friozinho, né? E aí a gente acorda com aquele friozinho, os carros já querem aquela neblina, então essa umidade maior durante a noite é pior, porque agora está quente demais lá fora. Então essa diferença de temperatura, os vírus adoram, né? Replicação viral, você tem um maior número de aglomerações, a gente se fecha mais, as crianças estão com frio, o colégio não abre tanta janela, a gente não abre tanta casa, então você tem mais aglomeração de poeira, de pó, mofo, e as pessoas mais aglomeradas, mais vírus circulando. Mais vírus. E agora, quais são os vírus que mais pegam, assim, que são os... Então, o que mais está pegando atualmente é o influenza A, que as pessoas, infelizmente, o governo agora que abriu para vacinar todo mundo, que é sempre um complicador, você demora tanto tempo assim para ampliar a cobertura vacinal, sendo que você sabe que o melhor época para vacinar é abril, aí você abre só para o público que é um público que adoece mais, mas toda a população deveria vacinar em abril. Então a gente tem realmente circulação de vírus A e B, que é o da influenza, que é os vírus que mais temidos atualmente, né? Então a gente fala muito, quando a gente fala H1N1, H3N1, as pessoas têm medo, mas é o vírus da influenza e as pessoas não estão vacinando e a vacina contempla esses vírus. Então é o influenza, o sincicial respiratório, que você brincou, que tem esse nome, que dá muita bronquiolite em criança, acomete muito idosos, e o Covid, que as pessoas acham que não acabou, mas o Covid não acabou, o Covid está aí e a vacina do Covid também tem que ser lembrada. Então não é à toa que a vacinação contra a gripe é em abril. Não é à toa. A gente pega o comecinho da nossa sazonalidade no Brasil, né? Então a gente tem que vacinar melhor em abril para você ter cobertura justamente para maio. Então o ideal é começar no comecinho de abril até dia 10 e essa vacinação tem que ser incentivada, porque agora a gente tem que estar com um público maior vacinado e a gente não tem ainda, né? A grande maioria da população não vacinou. Então, ter uma vacinação de rebanho, o que é uma vacinação de rebanho? Tem pessoas que não podem vacinar por N motivos, por alergia à vacina, que é uma coisa rara, mas existe. Então, se eu tenho 10 pessoas vacinadas e 2 não, eu faço uma vacinação de rebanho, ou seja, eu tenho mais anticorpos naquela população. Diferente é o contrário, você só tem 2 vacinados e 10 não vacinados, então você tem uma população pobre em vacina, você tem menos anticorpos, elas vão adoecer mais. Mas a gente está tendo também um movimento estranho nessa questão da vacina, né? De pessoas que não estão indo se vacinar. Na verdade, assim, a vacina do Covid foi uma vacina muito politizada, né? Tanto que hoje em dia nos consultórios a gente parou um pouco de brigar para a vacina do Covid, porque senão a pessoa não quer vacinar de nada. Então, assim, infelizmente, antigamente você pegava seu filho, levava no posto, a médica falava, tem que tomar de difteria, teto, coqueluche, tem que tomar aqui de meningite, e você simplesmente vacinava, porque era o certo, é o certo, né? A gente que faz ciência, a gente sabe o que a gente está falando, são anos de Programa Nacional de Vacinação. E hoje em dia as pessoas começam a questionar, mas a vacina, eu tive tal efeito colateral, nossa, eu vacino todo ano, eu gripo. Gente, você internou? Você ficou na UTI? Você ficou grave? E é isso que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas. Você vai gripar, você vai resfriar, você pode ter pneumonia, o que você não vai ter é a forma grave. A vacina nunca prometeu que você não ia ser contaminado. A gente sempre promete que você vai ter uma forma mais frustra, já que você tem mais anticorpos contra aquele pool de vírus.
Ah, então não é que você está blindado. Não, agora bateu aqui e refletiu. Não, não é isso. Não, tanto que a vacina é anual, né? Você todo não vai parar ano no hospital. O CDC, que é o órgão que regula isso mundial, eles fazem a cepa. Então, no Brasil circula tais. Então, existe uma vacina para o Brasil, uma vacina para os Estados Unidos, uma vacina para a Europa. Só que tanto que esses países nem preocupam muito em vacinar igual a gente faz. A gente preocupa em vacinar a população e fornecer pelo SUS essa vacina. Então, é uma vacina que é específica para 2025. O ano que vem vai ter outra vacina para a gripe, porque você pega esse pool de vírus que circulou e você tenta fazer o maior número de antígenos para a gente produzir mais anticorpos. Então, a vacina é isso, você vai produzir anticorpo contra aquele bicho. Então, quando você entrar em contato, você vai resfriar, você vai gripar, você não vai ter a forma grave. É isso que a vacina faz. Só que a gente é uma tristeza você chegar no hospital, um senhor de 80 anos de idade, internado com influenza grave na UTI, com risco de óbito, porque muitos vão a óbito, crianças, porque não estão vacinados. Ah, a família esqueceu, ele estava tossindo na época. Gente, você está tossindo, você está com uma gripezinha leve, você pode vacinar. As contraindicações para vacina são muito pequenas e, no geral, se você não tem febre alta, não está tomando antibiótico, não tem um estado infeccioso grave, você tem que vacinar. E a gente fala assim dessa questão dos idosos, é fácil evoluir para pneumonia, né? É porque o idoso, depois dos seus 65 anos de idade, você tem uma queda na imunidade. Então, você tem uma imunidade com uma dificuldade maior. Assim como você tem dificuldade para andar, você tem dificuldade, às vezes, de fala. Então, o idoso, hoje em dia, você tem dificuldade na imunidade dele. É uma coisa normal. O sistema imune também vai diminuindo, assim como a gente vai enrugando, a gente vai tendo alteração de pele, você também tem alteração nessa imunidade. Então, por isso que a vacinação deles é tão importante. E é tão importante falar para eles isso, né? Então, aquele idoso ainda que é diabético, você imagina um idoso que é hipertenso, um idoso que é obeso, um idoso que tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica do cigarro. Então, se você tem um idoso com alguma comorbidade, o risco dele adoecer e falecer é muito alto de um estado gripal. Começou numa gripe e a coisa vai... Porque ele não está vacinado, porque não tomou os cuidados. E uma coisa que a gente fala muito é a questão do status performance da pessoa. O que é o status performance? É você estar bem fisicamente também. Então, as pessoas hoje em dia, elas ficam muito acomodadas em televisão, em casa. O idoso, hoje em dia, ele quase não faz muita atividade física. A gente tem vários programas hoje que melhoraram muito, mas a gente ainda tem a grande maioria da população de idosos em casa, deitado, sentado, vai na farmácia, vai na padaria, não faz atividade física, não tem um hábito de caminhada, de uma hidroginástica, de uma fisioterapia. Então, assim, eles não fazem atividade física. Então, são idosos que têm uma performance ruim porque não tem musculatura, né? Isso aí é igual meu avô ia ficar indignado quando a gente aparecia lá, fisioterapeuta lá em casa, e falava, não, eu já estou aposentado, eu não quero mais fazer esses negócios não. Porque às vezes a gente acha, não, é uma vontade do idoso mesmo, né, de descansar. Mas não é bem assim. Mas não pode. E você sabe o que acontece? O idoso é tão engraçado, meu pai também fazia fisioterapia, inventava um monte de desculpa para não fazer. Mas eles não entendem. E o que eles não entendem? Meu pai falava assim para mim, nossa, eu faço fisioterapia tem 2 anos, eu não melhorei nada, mas eles não vão melhorar tanto assim, mas eles não vão piorar. Então, se você pega um idoso, e a gente pega muito idoso, que eu faço muita visita domiciliar, aquele idoso que não faz atividade física, ele está cada vez mais atrofiado. O braço já não movimenta daquela forma, às vezes não consegue caminhar, ele não consegue mexer na cama, porque tudo que a gente não usa, a função vai ficando ruim. Então vai atrofiando. Então não está melhorando, mas está piorando. Então fazer a fisioterapia em alguns pacientes, a grande maioria melhora sim, parte neurológica, motora, mas é uma melhora discreta e você tem que fazer essa coisa todo dia ou toda semana. Então o idoso não quer, igual você falou, ele quer ficar quietinho no canto dele, mas a hora que ele precisa daquele organismo, ele vai sentir falta, né? Me deixa, né? Mas não pode. Não pode. Isso que a senhora falou é muito interessante, porque às vezes a pessoa acha que, né, com 20 anos você vai para academia para performance. Né? Quer dizer, você quer ficar grande, você quer ganhar massa. Quando você está numa determinada idade, você faz para não perder. Não perder e tentar manter o que você tem. Então, assim, a gente tem muito paciente assim, tem paciente que chega no consultório, sei lá, 70 anos. Nunca fumei, não tem problema no coração, tá tudo bem, só que eu tenho uma falta de ar. A falta de ar dele, ele não tem músculo, ele não fez atividade física ao longo da vida dele, e aí ele vai perdendo panturrilha, diafragma, musculatura abdominal.
Então ele não tem o status performance bom. Se você pôr ele para subir a escada, ele vai chegar morrendo. Mas por quê? Porque ele não faz atividade física. E se você coloca esse idoso num programa de atividade física que ele caminhe, ou ele começa com pequenas atividades 2, 3 vezes na semana, ao longo de um ano ele é outra pessoa. Ele tem muito mais disposição, ele tem muito mais musculatura, ele melhora da falta de ar, ele melhora se ele consegue brincar com o neto, porque as pessoas esquecem que você vai ter neto, você quer ir numa festinha, você vai ter uma vida social. Então você vai querer essa vida social e às vezes você não consegue. Que às vezes não é, viveu até os 98 anos, mas viveu como? Qual que é a sobrevida, qual que é a sua qualidade de vida nesses tantos anos, né? Isso é importante a gente pensar na autonomia, porque é muito isso, né? A gente não quer tem muita propaganda, né? Assim, tem umas propagandas legais que você mostra um de bicicleta, um que fez esporte, e no final da vida dele ele está de bicicleta, ele está passeando, ele está viajando, e o outro está na cadeira de roda. O da cadeira de roda muitas vezes é porque ele não fez nada de performance para melhorar a atividade dele, e ele vai ficando cada vez mais debilitado, né? Eu lembro de uma propaganda que teve esse Natal agora, o último Natal, que eu fiquei assim, sabe aquela propaganda que você, nossa, eu queria ter tido essa ideia. Aí aparece um idoso todo dia de manhã, ele levanta um peso assim, até bem alto, assim, ele vai mostrando os dias e ele sempre levantando aquele peso. Aí quando chega no dia, ele pega a netinha dele e ergue para colocar um negocinho lá na árvore de Natal. É isso, né? Você continuar fazendo parte ali da família. Da família. E é igual o idoso, por exemplo, a gente pega no canto, você falou de fazer parte da família, a gente atende muito paciente com problema auditivo, né? Ele tem uma perda auditiva importante e aí a família, não quero usar aparelho, não quero... Existe um isolamento social do idoso, que eu brinco muito com eles assim, ninguém fala gritando, ninguém vai conversar meia hora com o idoso gritando, então se ele não usa o aparelho é tudo muito difícil, então esse isolamento é também cognitivo. É aquele paciente que, por exemplo, tem um Alzheimer, esse paciente já é mais difícil você às vezes contactuar com ele, mas um paciente que não consegue caminhar, não consegue viajar com a família porque não consegue ir para o aeroporto, é muito grande, é distante, não quer ficar na cadeira de roda, ou paciente que também tem perda auditiva, é o outro tipo de isolamento desse idoso, né? Mas nunca imaginei que a ociosidade pudesse afetar o sistema respiratório. Quer dizer, a ociosidade, você piora mais o seu status. Existe uma coisa no pulmão que chama atelectasia. Se você às vezes fica muito tempo parado, só deitado e sentado, esse pulmão não consegue expandir o que ele deveria expandir. Então, por isso que fazer atividade física, caminhada, caminhada é o mínimo, né? Caminhada hidroginástica, a gente passa para o paciente, eu brinco para os pacientes assim, você está muito novo para só caminhar. Então, aí você podia fazer um pilates, uma hidroginástica, vai para academia, ou até um esporte, né? Quantas pessoas de mais idade assim, jogam tênis, que é um esporte que ainda dá para levar, natação. Então a gente tem muito esporte que dá para adaptar. Às vezes você não vai jogar um futebol, senão você vai ter uma canelada, um basquete que é uma coisa mais rápida. Mas você ter um time assim, que mais ou menos da sua idade, que as pessoas façam uma natação, um esporte, é muito legal, porque o esporte, além de você praticar você faz muita amizade, né? Você viaja às vezes para competir, e existe muita competição hoje nessa faixa etária mais velha, né? Aquilo que você falou, o isolamento, né? A gente tem... Eu achei interessante que nessa segunda temporada do programa a gente tem escutado uma coisa que a gente não ouvia tanto lá na primeira, que antes a gente só ouvia os neurologistas falando da questão da socialização. Hoje a gente tem cardiologista, todo mundo falando da importância da socialização. Quer dizer, parou de escutar direito, parou de enxergar direito, ficou muito tempo em casa, você também tem esse isolamento psicossocial que você só vai indo para baixo, né? Você imagina, você está contando uma piada no meio da família, aí você não contou muito alto, que você não está falando gritado, aí a pessoa que tem deficiência auditiva, um idoso, ele não vai rir, não foi engraçado para ele, aí você vai ter que contar só para ele, aí tem pessoas que não têm paciência, o volume da televisão é muito alto, ou seja, incomoda. Então, se essa pessoa simplesmente vai no otorrino, usa um aparelho auditivo, que você consegue uma melhora desse status dele, é outra pessoa. Eu falo isso muito para eles. E o que é o problema? Na vida, tudo é estímulo. Se você não tem um estímulo, a pessoa vai ficando cada vez mais surda, porque você não tem um estímulo mais neural. Então, ele não usa, ele está cada vez pior para escutar. Ninguém fica gritando para conversar com ele, a televisão está cada vez mais alta, ele vai ficar cada vez mais surdo. Então, se você usa o aparelho auditivo, você melhora cada vez mais essa socialização com a família. E o pulmão do idoso, ele já está fragilizado, né? O pulmão do idoso é assim, se você nunca fumou na vida, a gente tem uma perda de alguns 5% de volume respiratório forçado, que é a capacidade, às vezes, desse pulmão expandir. Mas se essa pessoa faz atividade física e não fuma, ela vai ter um pulmão praticamente normal.
O pulmão ele tem um certo envelhecimento, assim como o coração, o rim e os outros órgãos, mas se você faz atividade física, pratica esporte, você praticamente quase não tem perda. A gente tem pacientes que a gente vai ver para um eletrocardiograma, eco, que é a parte cardíaca, o paciente tem um coração muito bom, tem rim bom, cérebro bom, porque faz atividade física, come bem, aí vem também a alimentação, beber água, então tudo faz parte, mais ou menos, bebe pouco, então assim, que a gente beber socialmente é aquela coisa, todo mundo toma um vinhozinho, uma bebida alcoólica, uma cervejinha no final de semana, mas aquela pessoa que bebe muito, também você vai ter fígado prejudicado. Com o fígado prejudicado, a gente sabe que algumas doenças hepáticas refletem no pulmão, porque o pulmão é uma esponja. Às vezes você tem uma doença lá no rim, está refletindo no pulmão. Aí você fala, gente, mas a doença não é pulmonar, é no rim. A doença não é no rim, no pulmão, é no coração. Mas como o pulmão é uma esponja, a insuficiência cardíaca dá derrame pleural, que é o líquido no pulmão. Mas esse líquido veio do pulmão? Não, esse líquido veio do coração, mas ele acabou indo para o pulmão por conta dessa alteração no coração. A gente tem um monte de alterações em outros órgãos que refletem no pulmão. Por ele ser uma esponja, a gente tem 2 pulmões, são órgãos importantes na respiração e eles acabam sendo afetados por outros órgãos. E enormes, né? Eles ocupam um pedação aqui. Um pedação da caixa torácica, né? Então, e se a gente fuma, você tem uma área que você destrói esse pulmão, que é o enfisema pulmonar. Então, essas áreas destruídas, o ar tem dificuldade para sair. Então, o ar entra tranquilo, mas para sair ele tem dificuldade. Que era o que o Chico Anísio tinha. O Chico Anísio até acho que ele chegou na época a fazer a cirurgia, que é tentar reduzir um pouco o pulmão daquele pulmão ineficiente. Então, tirar partes dele que não está funcionando, para ver se a caixa torácica se ocupa de um pulmão mais sadio. Então, eu pego aquelas áreas mais prejudicadas, que é uma cirurgia bem complexa, poucos pacientes têm indicação, mas às vezes você consegue tirar um pulmão grande demais, que não tem tanta função, e deixar ele um pouquinho reduzido com uma área funcional melhor, com um pulmão melhor. Mas aí você tem que fazer vários estudos, saber se vai melhorar ou não fazendo essa cirurgia. É uma cirurgia conhecida, mas é pouco feita, já que esse paciente geralmente ele tem muita lesão pulmonar. Então, mas quer dizer, ao invés de um pulmãozão grande que não funciona, deixa ele pequenininho. Você vai ter um menor com áreas mais íntegras, que você tirou aquelas áreas mais prejudicadas, né? Então, às vezes você consegue fazer isso, nessa hiperinsuflação, que o pulmão já quase não expande mais com eficácia nem eficiência, você deixa um pulmão menor, mais eficiente, né? Pois é, porque tem, por exemplo, eu sempre ouvi falar para criança, né? Criança recém-nascida. Aí você pega, tem a criança que é prematura, é melhor ela nascer de 7 meses do que de 8. Eu sempre achei aquilo tão... mas que absurdo, porque 8 anos, teoricamente, ela está mais formada. Aí um dia me falaram, é que a criança está mais formada, mas o pulmão está de 7. Então, quando está com 7 meses, vamos dizer que a coisa é mais equilibrada, assim, isso é mesmo? É que a gente tem uma enzima, né, que é a surfactante. Então, quanto mais precoce o lactente, pior é a condição clínica dele. Então, como é que é o nome da enzima? Surfactante. É uma enzima pulmonar que vai ajudar esse brônquio, esse alvéolo a ficar aberto, né? Então, o recém-nascido muito pequeno, acaba que ele fica no UD, que é aquele capacetezinho, que é para tentar melhorar esse pulmão. Essa enzima é feita, se a gente vê que a criança realmente precisa, essa enzima pode ser feita no lactente. Então, o lactente, hoje a gente tem uma sobrevida muito maior, porque as UTIs também se modernizaram muito mais. Mas o recém-nascido, a gente tem muito bebê que chega no consultório e ele é só um bebê cheador, porque ele tem um pulmãozinho ainda pequeno. À medida que ele for desenvolvendo e ele vai melhorando, ele às vezes não vai virar uma criança asmática. Ele só tem um pulmãozinho pequeno e é um bebê cheador. Aí depois ele vai desenvolvendo e aí ele torna-se um adulto normal, né? Mas a criança muito pequena, recém-nascido, prematuro, ele tem as alterações pelas estruturas pulmonares serem muito pequenas. Isso é algo que me impressiona muito, porque até pouco tempo atrás seria uma perda. E hoje a gente eu lembro que a gente falou de um nenê que nasceu com 450 gramas. É muito pouco, né? E hoje está grande, sem asma, sem nada. Quer dizer, gente, quando eu cheguei em casa, depois daquela entrevista, eu juro pra ti que eu peguei um saco de arroz de 1 quilo. Até onde que deu 450 E eu peguei metade dele e eu falei, gente, não é possível. Você fica mais assustado, pega tipo coisa pequena, ameixa, você que põe pra pesar a ameixa, você vai falar, nossa, mas é só isso que ele pesava? Exato, tipo, um ser humano inteiro. Assim, mas incrível. Pelos avanços, né? Avanços tecnológicos, interesse nas UTIs, em modernização, aparelhos cada vez mais novos, para investir realmente naquela vida, né? E aí, por isso que a gente fala tanto de vacina. Se essa criança, ela tem muito recurso de vacina.
e de enzima, quando você faz surfactante, você tem umas enzimas e uns imunobiológicos que a gente consegue maturar esse pulmão mais rápido. Então tem uma série de vacinas que o CRIA aqui em Goiânia faz nesses recém-nascidos prematuros. E aí essa mãe, ela tem que saber, porque ela precisa ir lá, ó, meu recém-nascido é prematuro. Lógico que o pediatra sempre encaminha e vai explicar para ela melhor, mas a gente tem um monte de recursos que essa criança vai ter uma formação pulmonar cada vez melhor por conta desses recursos atuais. E agora, assim, o que a mãe pode fazer para cuidar dos filhos? Assim, agora tô com meu filho na idade escolar, né? Nasceu, cresceu, vacinei, né? Vacine. Não faz bobagem não, ninguém vai ver, ninguém virou jacaré. Né? Não vi nenhum cientista daqueles voltando para provar que alguém virou jacaré. Não virou ninguém não. Né? Todo mundo, quem se vacinou, sobreviveu. E para a mãe, porque eu sempre vejo muito esse conflito. Quando que eu levo no hospital? Porque se eu for no hospital, eu tô com um monte de criança doente lá, meu filho, se tava bom, vai voltar doente. Então, aqueles estados gripais mais tranquilos, então assim, o que a gente fala? Sintomas leves, né? Então você tá assim, com uma coriza clara, a criança não tem febre, ela continua comendo, ela tá alimentando bem, ela não tem febre alta, a tosse dela já está melhorando, não tem por que você às vezes procurar uma assistência, você pode dar um analgésico, antitérmico, ou esperar a consulta com o pediatra. Agora, é realmente uma criança que tem febre alta, é uma criança que a tosse não melhora mais de 3 dias, e aí realmente assim, a criança tem uma dor de cabeça, toda criança com dor de cabeça a gente fica meio preocupado, porque existe os casos de meningite, né? Então, a criança tem muita dor de cabeça, a criança que está vomitando, a criança que tem diarreia, esses estados é difícil você esperar, porque aí a criança pode desidratar. Mas aqueles resfriados leves, realmente a gente geralmente não leva mesmo. Se ela não tem febre, ela está comendo bem, é só uma coriza, uma tossezinha mais seca. Aí a gente, naqueles 3, 4 dias, vai ver que ela vai melhorando. Mas uma coisa que a gente percebe é que, infelizmente, as mães levam as crianças doentes para o colégio. Se você deixasse o seu filho que começou com febre, tosse em casa aquele dia para observar e ver como é que ele vai estar, menos pessoas adoeceram no colégio. Toda mãe, o menino começou o nariz correndo, leva. Poderia levar, mas se ele tem mais de 5 anos de idade, poderia levar de máscara, porque o Covid ensinou muita coisa pra gente que as pessoas esqueceram. Então, criança menor que 5 anos de idade é um pouco mais complicado, porque elas vão se contaminar mais em berçários, em creches, no próprio colégio, porque elas põem tudo na boca, elas se manipulam muito. A mãe, às vezes, realmente não tem o que deixar e vai levar uma criança doente pro colégio e vai contaminar todas as outras. Que esse é o grande problema dos menores que 5 anos. Por isso que esse público, a gente fica tudo de cabelo em pé, assim. As vacinas neles são mais importantes, a pediatra cobra mais da família a questão da vacinação. Mas os adolescentes já é melhor, porque se ele tem um sintoma gripal, mande ele para o colégio de máscara. Avisa para ele, ó, vou pôr um álcool aqui, porque no meio da aula você não vai sair toda hora para lavar a mão, mas você espirrou, usa um papel, depois você lava a mão, usa o álcool gel enquanto você está na sala. Essas recomendações valem para todas as pessoas. Não só para os adolescentes. Você veio trabalhar hoje, você está meio gripado, a gente está longe, não tem problema, mas você vai ficar perto dos meninos. Então, nesse intervalo que você está perto, usa uma máscara, o álcool gel, evita passar a mão no olho, no nariz, na boca, porque isso que contamina, né? Eu falo assim, ó, o vírus, ele fica muito pouco nas superfícies, porque o vírus, você passa um álcool aqui, ele já morre. A bactéria e o fungo são mais resistentes, porque o vírus, ele é intracelular, ele precisa da gente para ele viver. Ele fora, ele dura muito pouco. A bactéria e o fungo não, tanto que fungo fica ali anos, né? Por isso que matar fungo é difícil, né? É difícil. Então, essas pessoas que têm sintomas leves deveriam ficar em casa, é chá mesmo, água, é um analgésico, mas a pessoa que tem febre, a tosse não melhora, ela tem que realmente procurar uma assistência médica. Só pra gente, antes da gente, vamos pro intervalo comercial, mas depois do intervalo, eu quero fazer a pergunta assim, a criança catarrentinha ali na escola é normal, mas tem diferença entre o catarrinho branco e o catarrinho amarelo? E a mãe tem que prestar atenção se o ranho está clarinho ou se ele está mais amarelo, verde? Então, geralmente quando você tem um estado gripal, que é o vírus, né? Geralmente o catarro é mais claro, é pouco esverdeado e amarelo. Lógico que o vírus pode ter essa secreção mais espessa, mas geralmente quando você tem aquele catarro amarelo, verde, geralmente a bactéria vem e se instala. Que, como eu estava conversando com você no intervalo, o vírus é intracelular, então ele precisa da gente para sobreviver. Então o vírus vem, então geralmente começa com um estado gripal, um resfriado, e geralmente realmente a bactéria aproveita desse processo inflamatório que o vírus já deixou para ela e ela se instala. Então a bactéria adora umidade, né? Então a bactéria ela não tem esse poder todo de às vezes aderir. Então começa às vezes com um resfriado, um estado gripal, e a bactéria vem e se instala. E aí eu preciso de antibiótico. Então o vírus, eu não tenho tratamento para o vírus é sintomático. Estou falando do vírus da gripe, né?
É lógico que os oseltamivírus, remédios gripais existem, mas é uma população X que tem que usar. Então, no geral, a gente não passa remédio para vírus, para gripe. E quando a gente tem uma bactéria que se instalou, que pode dar uma pneumonia, um quadro mais grave de uma sinusite, a gente entra com antibiótico, que a secreção vai estar verde, amarelada, mais espessa, aumentou a quantidade de catarro, aí preocupa. Aí tem que ir. Aí tem que ir no Enquanto tá aquele catarrinho claro, que ele me fala, nossa, meu catarrinho, mas tá claro, dá uma limpada, lava com soro, tá tudo certo. Pode deixar em casa. Pode deixar em casa. E tratar a gente trata os sintomas, Isso. na verdade. Você vai dar um analgésico, porque às vezes a criança tá com dor, né? Se tiver uma febre baixa, você vai dar um antitérmico. Mas no geral, a criança vai bem. Vai bem. O catarro ficou mais grossão, começou a dar aquela febre que mesmo com antitérmico não baixa. Tem que ir para o pronto-socorro. Porque você pode ter sinusite, pneumonia, infecção de ouvido, que é otite. Então você tem outras formas de infecções mais graves que devem ser avaliadas e tratadas. Boa. Falando em vírus e bactéria, eu estava olhando até, antes de estudando para vir aqui conversar com a senhora, eu vi que quando a gente tem aquelas, vamos dizer assim, aquele monte de pneumonia em crianças, geralmente é viral. Em adultos, geralmente, se você tem uma explosão de pneumonia, geralmente ela é bacteriana. Quer dizer, eu achei que pneumonia era tudo pneumonia, não é? Não, a gente tem pneumonia viral. Por exemplo, a pneumonia do Covid era uma pneumonia viral, que é o vidro fosco. Mas geralmente, igual eu falei, como a bactéria adora se instalar, geralmente você tem uma pneumonia viral, que a bactéria vem e se instala, e você tem uma pneumonia bacteriana. Então, geralmente, quando você internava um paciente só com Covid e vidro fosco, dificilmente você não entrava com antibiótico, porque a bactéria adora essa inflamação que o vírus causa. Mas a pneumonia viral, ela é uma pneumonia que pode se agravar, mas ela piora muito mais quando tem uma bactéria associada. Então a pneumonia bacteriana é aquela que eu tenho mais secreção amarelada, mais verde, eu tenho um estado mais grave, eu vou precisar de antibiótico. A pneumonia viral, geralmente eu tenho vidro fosco, a pessoa está no estado geral bom ainda, se não explodir, né? Já que a influenza, um paciente não vacinado, você tem esse quadro mais grave do vidro fosco. Então, a pneumonia viral, eu vou ter que usar, às vezes, antivirais se for um paciente grave. Uma criança, uma pessoa igual a gente que não tem comorbidade grave, eu vou tratar como se fosse um estado gripal normal. Nossa, porque o vírus, na sua grande maioria dos casos, se eu estiver vacinada, tiver uma saúde em dia, ele não vai me levar para um hospital. Então o vírus é igual a bactéria é igual aquele genro chato, né? Que você arruma a mulher dos seus sonhos, dias depois vem lá. Oi, vim aqui visitar minha irmã, nunca mais vai sair da tua casa. É mais ou menos isso. Ou a bactéria sempre chega depois, vem realmente. O vírus, cria um ambiente legal propício, ali para a bactéria vem e faz a festa. Geralmente os quadros pulmonares começam assim, um quadro gripal, resfriado, e a bactéria vem e se instala. Eu quero chamar a senhora de novo aqui pro programa para a gente falar só sobre tabagismo, cigarro, vape, essas coisas terríveis. Nossa, precisamos, porque os adolescentes estão achando que vape não faz mal, certo, né? Cigarro eletrônico não faz mal, não vicia, e a gente está numa guerra danada, e a gente tem perdido, porque os blogueiros têm ganhado, né, as más informações, pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, e a indústria, né, que tem dinheiro demais. Eu adoro que se você depender dos influencers, você fica pobre com o tigrinho e doente com o vape. Com certeza. Quer dizer, não estou vendo vantagem. Também não. Não estou vendo vantagem. Mas para seguir a senhora nas redes sociais e saber mais dicas, se a senhora quiser falar, dar um tchauzinho pro pessoal. Então, DRA, Daniela Pneumo, tem prazer em responder as perguntas, dá uma checada o que vocês acham lá, tem umas histórias meio escabrosas, uns pacientes que eu coloquei uns exames lá, uma paciente tem uma sinusite grave, os pacientes viram e mexem me perguntam se ela tá bem. Então dá uma checada lá no Instagram e pode palpitar quem vocês acham também. Então, além de te encontrar lá no Einstein, o pessoal pode te encontrar também no Instagram e tirar dúvidas. Com certeza. E o Einstein, a gente está lá, o Einstein faz um monte de exames, né? Um hospital de excelência em Goiânia, interna, faz exames de sangue, laboratorial, tomografia. E o time de lá é um time de primeiro. Não tenho nem dúvida. E é com essas dicas e com a promessa dela de voltar, hein, para a gente falar de um assunto bem espinhoso que está pegando entre os jovens. Eu me despeço desse programa. Até o próximo.